5 de março de 2007, parece que foi ontem, mas nesta semana o Goiás Record completa 18 anos, consolidado como um dos jornais de maior audiência e credibilidade no estado. E não por acaso, a nossa cobertura conquista você, telespectador, com um jornalismo sério, ágil e de qualidade. Nessas quase 2 décadas, nenhum caso de grande repercussão deixou de passar por aqui. Muitos, inclusive, surgiram como matérias exclusivas e logo em seguida viraram assunto em todo o país. É o que a gente vai ver na primeira reportagem da série sobre os 18 anos do Goiás Record. Junho de 2008, um crime bárbaro descoberto graças a um vizinho. Ele suspeitou quando a menina Lucélia Rodrigues, de apenas 12 anos, passou a faltar na escola. Quando os policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foram ao apartamento onde ela morava, num bairro nobre de Goiânia, a encontraram amarrada e amordaçada. Lucélia foi torturada, teve a língua cortada durante as agressões praticadas pela mãe adotiva. Um crime chocante de repercussão nacional. Um caso envolvendo crianças sempre requer um cuidado muito grande, porque nós tínhamos que resguardar a vítima e tinha detalhes muito chocantes naquilo, né? Porque era uma criança que era torturada. Então a gente também não poderia chocar o telespectador. O repórter Rogério Guimarães foi o primeiro jornalista a falar com a menina depois de ser resgatada. Eu fazia parte da equipe do Goiás Record na época. A gente estava com a pauta da menina Lucélia e conseguimos encontrar o Conselho Tutelar onde ela estava abrigada, depois que foi libertada pela Polícia Civil. O caso teve uma repercussão imensa em todo o Brasil, para fora do país, e começou com um furo de reportagem no Goiás Record. 12 de março de 2009. A rotina do maior shopping do estado é abalada pela queda de um monomotor sobre os carros no estacionamento. Horas depois, a polícia soube que a intenção do piloto era atingir as lojas. Kleber Barbosa não era habilitado para pilotar aeronaves. Horas antes, ele havia agredido a mulher. Em seguida, ele pegou o monomotor em um aeroclube de Lusiânia junto com a filha de 5 anos e voou até a capital. Depois de várias manobras arriscadas, o avião caiu. Pai e filha morreram na hora. Foi uma cobertura, primeiro, muito tensa da dificuldade, e depois também pelo assunto, né? De uma criança inocente perder a vida no momento de uma briga de casal. Então foi uma cobertura difícil. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido, qual a motivação daquele acidente. Então, assim, foi um dia que ficou marcado na minha vida mesmo de jornalista. Eu acho que de muitos que acompanharam e participaram daquela cobertura. Maio de 2012. Um helicóptero da Polícia Civil que levava uma equipe de delegados e peritos para a reconstituição de uma chacina em uma fazenda em Doverlândia caiu 15 minutos depois de levantar voo da propriedade rural. O acidente aconteceu a 30 quilômetros da cidade de Piranhas. As 8 pessoas que embarcaram morreram, entre elas 5 delegados, 2 peritos criminais e o principal suspeito da chacina. Por mais difícil emocionalmente que seja para nós, a gente conseguir ali passar para quem está em casa a informação de forma verdadeira, honesta, coesa e correta, principalmente. Mas, sem dúvida, eu arrepio até hoje de lembrar. A gente veste a camisa. E a gente veste a camisa para quem está em casa confiar no nosso trabalho. Emocionalmente, nem sempre é fácil para a gente, mas a gente consegue. 14 de outubro de 2014. Entre os anos de 2011 e 2014, Goiânia se tornou cenário de uma sequência de assassinatos, todos cometidos pelo mesmo homem. Tiago Henrique Gomes da Rocha, à época com 25 anos, ficou conhecido como o serial killer de Goiânia. No começo, o assassino mantinha um intervalo de tempo entre um crime e outro, até que nos últimos meses antes de ser preso, chegou a matar em 2 ocasiões 3 pessoas no mesmo dia. A última vítima foi uma adolescente de 14 anos, morta em uma praça com um tiro no peito.
Um radar que registrou a passagem dele por uma rua em alta velocidade foi o pontapé para uma investigação minuciosa que levou à prisão do assassino. Eu sentei frente a frente com ele, aquele momento foi um momento muito marcante, porque fica aquela coisa de querer perguntar, de querer saber mais, e a frieza de um criminoso tão cruel como o Thiago, né? Em fevereiro de 2020, a base aérea do Exército Brasileiro, em Anápolis, recebeu o primeiro avião com repatriados da China, vindos do epicentro da pandemia de Covid-19. Foi muito desafiador, mas sobrevivemos. Acho que conseguimos passar a nossa mensagem para o telespectador e eu vejo que a gente contribuiu muito sim, né? Fazendo essa prestação de serviço. Eu acho que a principal função do Goiás Record e a principal função minha nesse jornal é exatamente isso, é a prestação de serviço. Novembro de 2021. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e outras 4 pessoas morreram na tarde do dia 5 de novembro, depois que o avião de pequeno porte em que estavam caiu perto de uma cachoeira na Serra da Caratinga, interior de Minas Gerais. O bimotor saiu de Goiânia com destino à cidade de Caratinga, onde Marília Mendonça faria um show. A aeronave atingiu o cabo de uma torre de distribuição de energia antes de cair. Foi uma cobertura com bastante respeito, responsabilidade, conseguimos levar a informação precisa para quem estava nos assistindo. Em 2018, a cantora foi destaque no Goiás Record, que transmitiu ao vivo o espetáculo Te Vejo em Todos os Cantos. Primeiro que eu nem devia estar aqui, segundo, você não tinha que ligar pra mim. O show foi de graça, reuniu uma multidão na Praça Cívica e fazia parte de um projeto da cantora que promovia apresentações surpresas em várias capitais do país. Lembro quando você dizia, vou desligar. Junho de 2021. Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi perseguido pela polícia por 20 dias na região do município goiano de Cocalzinho. A caçada, o assassino e estuprador contou com uma força-tarefa que envolveu centenas de policiais e ampla cobertura da imprensa. As buscas aconteciam dia e noite em regiões de mata e de difícil acesso, onde o criminoso ficou escondido, até que na manhã do dia 28 de junho ele morreu numa troca de tiros com policiais. Foi uma cobertura muito gratificante como profissional. E ter levado isso e ter feito parte da história desses 18 anos de Goiás Record, nessa cobertura e em muitas outras, foi uma realização profissional. Dezembro de 2023, um café da manhã em família que terminou em tragédia. O caso envolveu a advogada Amanda Partata, que, fingindo estar grávida, levou bolos de pote envenenados numa visita aos parentes do ex-namorado. O ex-sogro e a mãe dele, uma senhora de 86 anos, morreram depois de comer os alimentos com arsênio. Desmascarada, ela tentou negar os crimes. Mas imagens mostraram o momento em que Amanda recebeu o pacote com o veneno comprado pela internet. Câmeras de um supermercado também flagraram a compra dos alimentos que depois foram envenenados. No dia da prisão de Amanda Partata, a nossa equipe ficou de plantão aqui em frente à Delegacia de Homicídios durante toda a tarde. Foi uma cobertura tensa. A polícia havia acabado de sair em diligências sem dar pistas do que estava por vir. Foi aí que, num trabalho muito competente de apuração, os nossos produtores souberam que ela deveria chegar a qualquer momento presa. E foi assim que conseguimos ser a primeira emissora a mostrar ao vivo, em primeira mão, a notícia, a chegada da advogada presa, as primeiras palavras dela sobre o crime. E assim abastecemos 2 jornais ao longo de 2 horas, emendando Cidade Alerta com o Goiás Record, que naquela noite nem teve uma abertura convencional. Abriu com a nossa coletiva com o delegado que estava à frente das investigações. Tudo ao vivo. E para tudo isso dar certo, eu contei com a parceria do meu colega Michael Paranhos, cinegrafista que estava aqui comigo. E a gente agora vai quebrar o protocolo e chamar ele para vir para frente das câmeras, contar um pouquinho como é que foi aquela noite, né? Quais foram os principais desafios aí, Michael? O desafio é você trazer a melhor imagem, né? Trazer a imagem, trazer o ângulo, saber o que está acontecendo. Então, assim, é você estar ligado em tudo
Qualquer passo, qualquer fala, olhar de pessoas diferentes, você tá ligado. Nesses 18 anos, o Goiás Record ganhou dezenas de prêmios, os principais de Goiás. O repórter Paulo Henrique Santos foi premiado com várias reportagens exibidas no jornal. Uma matéria de televisão, são tantas pessoas envolvidas, né? Não é só o repórter, tem um produtor, tem um editor, tem um cinegrafista, tem o auxiliar, enfim, o editor de imagem, o editor de texto. São muitas pessoas envolvidas. Então, quando o trabalho fica bom, é sinal de que todo mundo trabalhou bem, funcionou e isso foi reconhecido. Outro destaque do Goiás Record nesses 18 anos é a produção de séries especiais. Temas envolventes, curiosos, onde o jornalismo consegue se aprofundar para levar ao telespectador histórias únicas e marcantes. A gente vai atrás de histórias, ouvir as pessoas, e hoje em dia tem o recurso de conversar pelas redes sociais, agiliza, uma ligação, um e-mail, para procurar histórias de pessoas que se encaixam dentro daquela série. Por trás de cada cobertura, cada notícia, há pessoas que dedicam o próprio tempo, sensibilidade e conhecimento para levar a informação precisa, coerente e humanizada. Mais do que a técnica, o dom de comunicar e compartilhar acontecimentos marcantes do dia a dia. Eu gosto da cobertura básica, mas que passa ali para o telespectador que está do outro lado ali, que ele aprende alguma coisa, que ele se informa com alguma coisa, mesmo que seja uma coisinha pequena, mas se faz alguma diferença para ele, esse é o nosso dever de informar. São coisas que marcam dentro do jornalismo, que são detalhes que a gente não esquece nunca. Passou um filme na sua cabeça, mano? Passou. 18 anos passam assim, né? Muito rápido. Você tem 18 anos de formado, né? 18 anos. Eu tenho uma anos, filha de 18 anos, é uma vida, a vida dela, 18 anos de jornal. Passou muito rápido, e passaram muito rápido esses 18 anos, mas quando a gente vê a quantidade de coisa que a gente fez, né? É muita coisa. A gente testemunhou a história de Goiás, né? Isso que a gente produziu ao longo desse tempo é a memória viva do nosso estado. Tudo de mais relevante, né, que aconteceu. E é muito bacana, muito orgulho de fazer parte, mas a gente vai falar muito ainda do Goiás Record ao longo dessa semana. E na reportagem de amanhã você vai conhecer os bastidores do Goiás Record, vai ver como o jornal é feito no dia a dia. E no Goiás Record Entrevista, um convidado surpresa vai contar um pouco mais sobre a história do jornal, tá imperdível.